Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Botafogo, que hoje enfrenta o time do Bragantino, jogo válido pelo primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil. O jogo será no Newton Santos e hoje vamos ver aí como que o Botafogo vai se comportar dentro de campo para fazer um bom resultado para o jogo da volta. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando, essa repercussão dessa partida e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Para falar muito da Copa do Brasil, direto para o Rio de Janeiro, porque o Botafogo, dessa conta ali do Botafogo do ano passado, broca Libertadores, broca Campeonato Brasileiro. Será que chegou a vez também, Jufo, de brocar a Copa do Brasil? Bom dia para você. Bom dia, Mari, Bruno. Tô num simulador aqui dos parques da Disney do Furacão. Então qualquer coisa, se eu bater o queixo, é por conta do frio que faz no Rio de Janeiro. Mas o Botafogo entra em campo mais tarde pela Copa do Brasil, oitava de final contra o Bragantino. O time paulista não ganha 4 jogos, não vive um bom momento. Vai ter o retorno do goleiro Cleiton, que estava com uma espécie de lesão, foi substituído no último jogo, mas está garantido agora na meta como titular do Bragantino. No lado do Botafogo, David Ancelotti tenta o primeiro jogo com uma vitória convincente. Teve o 2-0 contra o Vasco, que o time foi bem, mas ainda não teve aquela vitória para dar moral, para dar convencimento. Teve um empate contra o Vitória, depois uma vitória magra contra o Lanterna Sport do Campeonato Brasileiro e agora um empate contra o Corinthians amargo. Botafogo então tenta um bom resultado e uma boa vitória para dar moral e também para o jogo de volta na Copa do Brasil contra o Bragantino. Vai ter voltas nesse time titular. Savarino volta ao meio-campo, ele que ficou no banco por opção do treinador no último jogo contra o Corinthians vai ser titular, e aí o Montoro vai ser deslocado para a esquerda, e o Arthur, que não jogou contra o Timão porque estava com uma espécie de virose, uma gripe, está de volta ao time titular também, então o Joaquim Correa volta para o banco de reservas. No meio-campo, Marlon Freitas segue ao lado do Alan, porque o Danilo, recém-reforço, um dos reforços mais caros do futebol brasileiro, o mais caro da história do Botafogo, ainda está em recondicionamento físico, então não está preparado ainda fisicamente para esse jogo. Marlon Freitas, que estava suspenso na última rodada do Campeonato Brasileiro, está de volta ao time titular, então daquela base titular dos principais ali jogadores do Botafogo, só o Bastos, que está lesionado, e o Danilo, que muito provavelmente vai ser titular, não estão à disposição essa noite para David Ancelotti no Engenhão, amigos. Falar do jogo de hoje, Botafogo e Bragantino. Botafogo. A tradicional Copa do Brasil sempre moveu milhões de torcedores e nos últimos anos, milhões de reais em premiação. O campeão desta edição pode levar até 101 milhões de reais. A segunda taça mais importante do país já foi conquistada pela grande maioria dos clubes que frequentam a Série A, mas 2 deles nunca sentiram esse sabor. E hoje eles começam a decidir uma vaga nas quartas de final. Botafogo e Bragantino se enfrentam mais tarde no estádio Newton Santos. Depois de 3 anos sendo eliminado nesta fase, o Glorioso quer ir mais longe. Bragantino é um time que joga muito bem, organizado, com intensidade. Então não temos que alongar. A equipe na segunda parte tem que ser compacto. Temos que estar perto. O ainda invicto David Ancelotti, com 2 vitórias e 2 empates em 4 jogos, tem quase todos os jogadores à disposição e vai mandar a campo o que tem de melhor. Vitinho, Marlon Freitas, Arthur e Savarino devem retornar à equipe titular. Já o Massa Bruta jamais passou das oitavas de final e não vive um bom momento. Não vence há 4 partidas e vem de 3 derrotas seguidas. Mas conta com Fernando Seabra como trunfo. O treinador é o único da primeira divisão com 100% de aproveitamento diante do adversário de hoje. Em 3 jogos, foram 3 vitórias. Seabra fará mudanças na defesa. Pedro Henrique retorna e Guzmán é dúvida, podendo dar lugar a Gustavo Marques. A gente sabia que nos momentos do calendário mais cheio nós encontraríamos mais dificuldade do que no primeiro semestre, porque nós fomos a equipe que menos jogou e isso nos permitiu treinar, recuperar e estar sempre fresco. Isso é um dado, é um fato, né? E a gente já previa que nesses momentos aí do calendário mais atribulado seria mais difícil desempenhar, mas nós íamos brigar pelos pontos, né?
Então agora a gente entra com a Copa do Brasil, atravessando esses jogos do Brasileiro, mas todos os jogos têm muita importância. Será a primeira metade de um confronto que só saberemos o desfecho na semana que vem, em Bragança Paulista. Muito parecidas as situações do Campeonato Brasileiro. O Bragantino é quinto, o Botafogo é sexto. O David Ancelotti ainda se ambientando, entendendo melhor esse grupo do time carioca. Já o Bragantino fazendo uma campanha bem interessante, sendo comandado pelo Fernando Seabra. Jogo no Rio de Janeiro. O Botafogo é favorito, Rona? Eu acho que sim, minha Renata. Pelo fato de jogar em casa e pelo fato também de ter uma equipe mais assim... É um coletivo mais forte que o Bragantino. O Bragantino demonstrou isso no começo do campeonato. Teve essa liga no time, mas depois começa a tomar uns gols besta. Depois eu vi por quê. Saiu aquele menino, o Lucas Arcanjo do gol, né? Lucão. Contra... Lucas Arcanjo do Vitória. Como é que é o nome dele? Lucão. Lucão. Saiu esse menino porque esse menino contra o Corinthians ele virou o Neuer. Ele jogou bem. Ele virou o Neuer. Ele jogou bem, Mas contra o Fortaleza agora já tomou 3 gols no final de semana. Então, mas aí voltou. O Cleiton aí tá... É um chama-gol. Não, mas o Cleiton não jogou contra o Fortaleza. Foi mas o jogou Lucão. contra o Flamengo. Ah, sim, jogou. Contra o Flamengo. Então é isso que eu tô dizendo. Tem peças lá que ainda precisam ser alinhadas com o grupo no Bragantino. Agora o Botafogo é uma força só que nós vimos aí. O Botafogo pra mim o Botafogo é um time muito forte. Pouco se fala do Botafogo, mas é uma equipe que pode causar vários danos aos concorrentes, hein, Chico? É que o Botafogo, ano passado, né, terminou super em alta e aí perdeu jogadores Almada, Luiz Henrique, então aí trocou de técnico. Então a gente ainda está esperando o que será desse Botafogo. Mas eu acho que também na comparação com o Bragantino, eu acho que tem bons jogadores ali. O John tá fazendo uma boa temporada, mas assim, é um time que eu entendo que na Copa do Brasil me parece ter chegado no limite. Eu acho que a partir de agora, nas oitavas aí, acho que as surpresas já foram, né? O Santos caiu pro CRB, o Retrô tirou o Fortaleza, o Grêmio caiu pro CSA. Eu acho que agora a tendência, com exceção dos equilibrados ali, né? Inter e Flu, Flamengo e Galo, Corinthians e Palmeiras, as surpresas terminaram. Eu acho que a partir de agora a tendência é que os favoritos passem. Para quem adora uma estatística, em 24, 23 e 22 o Botafogo caiu nas oitavas de final. Eita! Então. Mas o Bragantino nunca passou também, né? Também. Então a gente vai ter uma quebra aí, né? Páreo duro. Vamos ver quem vai passar. Mas a gente vê, por exemplo, o Bragantino tendo o Fernando Seabra como treinador, um treinador jovem, ideias de jogo, entendeu, Renato? Então você pega a ideia dele. E o ano passado ele ganhou do Botafogo com o Cruzeiro, meteu 3-0 no Botafogo. Olha, na equipe do Cruzeiro que estava lá, com aquele belo jogo que o Cruzeiro No teve. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no Engenhão. Então, eu vejo assim... Por que você lembra disso? Porque eu estava lá. Muito bem! Então, eu vejo assim, 2 treinadores jovens com potencial. Agora, o Botafogo, Renato, com a chegada do Danilo e tantos outros reforços aí, é um candidato, sim, tanto na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro, para brigar. Olha, Botafogo e Bragantino é equilibrado, Inter e Fluminense também. Jogos interessantes. Palpites pra vocês agora, Chico. Pra hoje. Pra hoje? Pra hoje. Eu acho que o Botafogo vence por 2-1 esse jogo. Edu Dracena. 1-0 Botafogo. Ronaldo. 3-0 Botafogo. Eita! 2-0 Botafogo. Pessoal, ainda bem não fica só nisso não, vamos dar uma olhadinha aí no que a galera do SBT Esportes também falou desse jogo entre Botafogo e Bragantino. Eu faço esse exercício aqui há 4 anos com esses dois aqui. Não deixa eles entrarem na mente de vocês. Qual é o único título que falta pro Botafogo? Copa do Brasil. É melhor focar na Copa do Brasil. Também acho. Até Copa do Mundo eu tenho 3. Olha aí o fogão. Buguei. Dá um bug. Dá um googlezinho aí pra você Bota aqui ver. a Windows, é isso? Eu tenho 3 Copas do Mundo. Joga lá no Google. Copa do Mundo Botafogo. Vai ver, Vene Casagrande. Olha aí, o meu fogão enfrenta hoje o Bragantino. Esse é o primeiro jogo das oitavas. As oitavas vão começar, Vene Casagrande, da Copa do Brasil. A gente vai ver a preparação para esse duelo e na volta a gente comenta a provável escalação. Eu já te pergunto aí, quem você prefere? Tuco Correia ou Savarino no time titular? Rodou. Um Botafogo com força máxima na busca pela classificação. O Alvinegro encara o Bragantino no Newton Santos hoje às 7 da noite em duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate com o Corinthians, o time de David Ancelotti terá os retornos de Marlon Freitas, Savarino e Arthur. A equipe tem que melhorar
E então temos que trabalhar para fazer isso em muitos aspectos. Temos que manter a equipe mais compacta na segunda parte, porque nos vai ajudar mais quando hay que defendemos bem, mas depois temos que contra-atacar bem e manter a equipe compacta. Mais um jogo da reta decisiva do Alvinegro, e a busca pelas Copas promete ser agitada. Gente, o Vasco, ele embaralha tanta a cabeça do Pedrosa que ele esqueceu de dar uma informação. Vai aí, Pedrosa. Vamos lá. O Cauã Barros, que é um volante do Vasco da Gama, que estava emprestado ao América Mineiro. O Fernando Diniz, há 2 semanas praticamente, ele confirmou que ele voltaria, mas a situação ainda estava um pouco nebulosa e hoje eu tive a confirmação, até ouvindo um pouco fontes lá de Minas Gerais, que o Cauã Barros vai voltar para o Vasco da Gama. A princípio, o Vasco não vai arcar com nenhum custo financeiro e ele vai ganhar um aumento e renovação salarial para voltar. É um garoto que se destacou muito lá no América Mineiro. Ele até trouxe a informação que o Cruzeiro fez uma proposta para ele e o Vasco da Gama, nesse momento, é um jogador que o Fernando Diniz gosta, acredita também que pode reforçar esse meio-campo. Então, o Cauã Barros está voltando ao Vasco da Gama, repito, sem o Vasco ter algum tipo de custo, ganhando aumento e renovação contratual. Para mim é uma excelente notícia. Muito bem, Vene Casagrande. Hoje o meu fogão com o Bragantino, a Copa do Brasil, jogo de ida, vamos lá. Jogo no estádio Newton Santos. Começa às 7 da noite, um pouquinho mais cedo que o habitual, hein? Vene, força total pro David. Ele pode escolher, o Marlon Freitas está de volta, todo mundo tá ok. Ele pode botar o Vitinho ou o Matheus, lembrando que o Matheus foi o titular no último jogo. Quem você escolheria? Primeira pergunta. Segunda pergunta, todo mundo fechado aí, que é o Alan e o Marlon Freitas no meio de campo. Show. Mas e aquela outra vaguinha ali? Tuco Correia ou Savarino? Arthur, que recuperou de uma gripe, tá à disposição, inclusive até a capa da foto dos relacionados do Botafogo. Tuco ou Savarino, Vitinho ou Matheus? Responda agora, Vene Casagrande. Posso começar pela lateral direita? Pode. Eu iniciaria com o Vitinho, embora o Matheus Pontes tenha feito uma boa partida, mas eu acho que Vitinho, as características dele ajudam muito mais no jogo do Ancelotti, como você gosta de mencionar. Então, te respondendo a primeira pergunta, eu começaria com o Vitinho. Acho que o Vitinho continua sendo titular na lateral direita. No setor ofensivo... Agora é que o bicho Entendo pega. demais a dúvida, mas ainda assim eu começaria com o Savarino. Embora o Savarino não esteja vivendo o seu melhor momento. Eu também. E eu também acho que o Tuca ele foi muito bem na última partida, mas é o Savarino. É um jogador que eu particularmente sou fã. A gente sabe o que ele pode entregar, com todo respeito ao companheiro dele, mas eu acho que ele acabou de chegar ao Botafogo, talvez seja muito cedo, precipitado para ele ser titular assim absoluto. E estamos falando de um Savarino que joga muita bola. Inclusive, eu considero um absurdo ele não ter sido escolhido para o jogador de seleção do último Campeonato Brasileiro, porque ele acabou com o campeonato na última edição. Dito isso, Fernandinho, começaria com o Savarino. Boa, e eu tô com você. Pedrosa, você tá com a gente? Eu também começaria com o Savarino e com o Vitinho também. Porque o Savarino, ele não faz uma boa temporada, sim, todo mundo sabe disso. Não fez um grande Mundial de Clubes. O Savarino não tá bem. Tá tudo bem também. Assim, sim, ele não esqueceu como jogar futebol. Ele precisa do tempinho dele. E eu acho que o Botafogo também tá se reencontrando nesse 25 com o seu novo treinador. E eu acho que ele vale essa oportunidade e essa paciência do torcedor. E uma outra coisa que pra mim é muito fundamental do Savarino, ainda mais nesse momento que vive o futebol brasileiro e também o Botafogo, que ele é muito preciso na finalização. Sim. O Savarino, ele gosta de finalizar, ele é mais ousado na hora de querer finalizar, ele é mais corajoso. E eu acho que o Botafogo tem criado muito, tem sido muito volumoso, tem sido muito ofensivo, mas a gente vê que fica um pouco inoperante na efetividade do gol. Eu acho que o Savarino pode ser uma peça importante. Então, por esses dois motivos, eu escolheria o Savarino começando como titular. Você também, Pedrosa? Então, o campo fala, né? E o que o campo tem sim, dito pra nós, ainda mais se você for levar em consideração apenas o último jogo, é que o Correia fez uma grande partida. Fez sim. E numa função que ele não está acostumado a fazer. Ele jogou de meio campo, ele jogou até muitos momentos armando a equipe do Botafogo. Ele geralmente faz como, Pedrosa? Ele joga de segundo atacante, ele pode entrar como ponta, ele pode até jogar de atacante mesmo. Ele jogou numa posição atrás do atacante e servindo os companheiros. Inclusive criou oportunidades com o Botafogo. Acho que no segundo tempo ele acabou cansando. Mas eu entendo também que um jogador especial como é o Savarino, na minha opinião, ele precisa de carinho. Então você dá uma confiança pra ele e quem sabe ele faz um grande jogo e ele volta à grande fase dele, porque o potencial a gente, é chover no molhado.
Concordo com tudo que vocês disseram. O Savarino é um baita de um jogador. Eu costumo falar que ele é um craque oculto e que ele precisa de um carinho para voltar à melhor fase dele. Então, no confronto decisivo diante do Bragantino, eu acho que dar essa moral pro Savarino não seria nenhum absurdo. E eu vou dizer uma coisa com toda a tranquilidade do mundo. A torcida do Botafogo tem muita paciência com o Savarino. Ele nunca, nem um pingo qualquer coisa perto de nada, de vaia ou de pressão. O Savarino é muito bem tratado, a torcida tem muito carinho pelo Savarino. E aí, quando eu falo essa paciência, aqui já existe, né? E você foi muito bem. Tem alguns jogadores que têm algumas características em relação a precisar desse carinho. Sabe o outro jogador que é assim? O Cano. O Cano é um cara que gosta de estar num bom ambiente, dele estar se sentindo confortável para jogar. E o Savarino também é assim. Ele gosta de estar se sentindo prestigiado. Então, dar essa titularidade para ele agora é dar esse voto de confiança que ele tanto merece, Vini Casagrande. E aí, se não der tudo certo, você tem um segundo tempo para você botar o Joaquim ali para jogar. Perfeito. E é exatamente o que eu ia falar. Caso não dê certo com o Savarino, você tem uma boa opção no banco de reservas. Muita gente trata assim, se escolher esse jogador pronto, tá acabado. Claro que não, gente. De repente vai dar certo. Eu acho que vai dar certo você botando o Savarino como titular, mas se não der certo, você tem a opção no banco de reservas. E é para isso que serve um bom elenco. E o Ancelotti, ele tem um bom elenco à disposição dele, o Botafogo. E a gente brinca aqui, Fernandinho, mas é sério, eu acho que o Botafogo precisa focar em uma competição como a Copa do Brasil, até mesmo porque falta esse título para a história do clube, um clube tão grande. E você ganhando a Copa do Brasil, não é nenhum absurdo você pensar que o Botafogo tem chance de disputar essa competição. Muito pelo contrário, eu acho que chega como um dos favoritos, inclusive. Ô, Lucas Pedrosa, então a gente combinou aqui, né? Nós somos os treinadores do Botafogo, que é o John no gol, o Vitinho pelo lado direito, o Caio Pantaleão, palmas jogando que ele muito, deixou. Então, eu ia até te perguntar isso. Ele quer que seja chamado como? Era Porque Fernando. toda hora tá falando o nome dele. Então, era Fernando. Aí agora ele liberou de novo o Pantaleão. Tá, beleza. Aí o Botafogo já botou muito mais forte. Pô. Já viu eu na locução agora? Que eu já... o Pantaleão... Uau, falta só botar um leão lá na tela. De punch logo. Alexander Barbosa, Alex Telles, Alain, Marlon Freitas, escolhemos o Savarino, pode ser o Tuco. Ali o Montoro do lado esquerdo, o Arthur voltando. E, sabe, eu hoje tenho um novo apelido para Arthur Cabral. Ah, é? Vejam hoje na minha escalação. Falaram de você, sabia? Na transmissão da Prime Video. É mesmo? Mendonça. O que ele falou? Ele tava fazendo a substituição, o cartão amarelo e tal. Aí apareceu sua voz na transmissão, né? Ele mandar um beijo pra Fernanda Maia. Ai, que que é a lindo! locutora aqui do Um beijo estádio. pra ele. Um beijo pelo carinho. Gente fina Obrigada. demais. E quem também trouxe sua opinião aí sobre esse jogo entre Botafogo e Bragantino foi a galera aí do F360. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram sobre essa partida aí do Fogão. Estávamos falando agora de Botafogo, estávamos falando do Red Bull Bragantino. É o confronto de hoje, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, e a gente já tem na tela do nosso F360 o provável Fogão, o glorioso de tanta gente, sob o comando do técnico David Ancelotti. Começou muito bem o primeiro tempo contra o Corinthians, depois caiu, né? O Fogão com John hoje, Vitinho, Caio Barbosa e Alex Telles. Marlon Freitas, jogador de bola, Alain, Arthur Savarino ou Correia, Montoro e Arthur Cabral. É o provável Fogão. Esse é o Botafogo que eu gosto. Bete Carvalho, esse é o Botafogo que eu... O Breler gosta dessa música. Opa, clássico. Fernando Seabra no comando do Red Bull Bragantino, com Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, ou Guzmán e Guilherme. Gabriel, Eric Ramírez, John. Tá jogando bola o John, hein? Lucas Barbosa, Sacha e Vinicinho. Ou Pita, o Viking, que fez um belo gol, mas não adiantou na última rodada, porque o Red Bull Bragantino perdeu. Confronto interessante aí de Botafogo e Bragantino, hein, André? Pois é, de um jogo que no pós-mundial acho que acaba impactando muito por causa dessa queda que teve o Bragantino nos últimos jogos, né? São 3 derrotas e um empate desde do retorno do Campeonato Brasileiro, sendo 3 derrotas em sequência, a última para o Fortaleza. E o Botafogo ainda se ambientando ali com o seu novo treinador, mas a gente já viu algumas boas atuações. A última até foi um tanto quanto irregular, de fato, no primeiro tempo poderia ter conseguido uma vantagem maior e depois ainda corre o risco de tomar a virada diante do Corinthians, que é verdade, contou com grandes reforços para a etapa final, mas para mim é inevitável dizer que o Botafogo chega como favorito para o confronto.
ainda que o time tenha sido muito modificado, você está vendo as peças se encaixando, mas até pelo início do trabalho eu vejo o Botafogo chegando em melhores condições do que o Bragantino, porque a gente não está falando só necessariamente de resultados, né? Mas de desempenho também. Acabou caindo o Bragantino dentro do que vinha fazendo na primeira parte do Campeonato Brasileiro. E o Red Bull Bragantino tem esse teto, né? Dificilmente consegue, nas competições de mata-mata, ter sucesso, à exceção daquela Sul-Americana em que chega à final contra o Atlético Paranaense em 2021. É um time que sempre esbarra nisso, né? Quando pega um adversário mais forte em mata-mata, acaba sucumbindo. Então, o Campeonato Paulista tem sido assim também, chega à semifinal e para. A decisão não esteve. Né? Não, é a quarta vez consecutiva que chega às oitavas da Copa do Brasil. Já foi 3 vezes eliminado também, tentando agora passar essa barreira das oitavas de final na Copa do Brasil. Mas, de fato, precisa de uma casca maior. E o Red Bull Bragantino também é um time que me agradava mais na primeira parte do Campeonato Brasileiro. Antes da parada, o time, em termos de desempenho, já tinha caído de produção. O Fernando Seabra tentando retomar contra o Corinthians ali. Foi um jogo em que venceu fora de casa, mas o Corinthians foi melhor. Então, em termos de jogo, esse time do Red Bull Bragantino já foi mais confiável. Passa por uma fase de oscilação, 3 derrotas seguidas. Pode ser aí talvez uma inspiração, um jogo de mata-mata contra o Botafogo. E como o Donco falou, o Botafogo é favorito, já tem essa casca mais comprovada, né? No ano passado conseguiu não só chegar à final, mas vencer a Libertadores, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos também. E é um time que, muito forte, mesmo perdendo jogadores, consegue se reforçar. E hoje a gente tem a possibilidade de ver o Botafogo no seu melhor, né? Ou na formação considerada ideal. Montoro voltando para o lado esquerdo, Savarino fazendo a criação mais centralizada, o Arthur pelo lado direito, Arthur Cabral como referência, volta o Marlon Freitas também, que é muito importante para o time. Nesse Botafogo ideal, certamente o Danilo deve ser o titular ao lado do Marlon Freitas e não o Alan, mas o Alan... Bela meiuca, hein? Mas o Alan tem jogado muito bem, né? Desde o Mundial. Ele entrou ali, tem dado conta do recado, mas a tendência é que o Danilo seja o titular, e aí é a dor de cabeça boa para o David Ancelotti. Ele pode ali, de certa forma, em alguns jogos, ter um sistema com 3 volantes, né? O Alan como titular, tem que ver se o John Textor... 3 volantes? Olha que o John Textor não gosta. Mas o Fluminense foi não super ofensivo, mas foi um time agressivo no Mundial com 3 volantes, 3 zagueiros. E a postura do time, para mim, é mais importante do que a formação, a liberdade que se dá para esses homens do meio-campo, né? E todos têm qualidade para jogar. Danilo, Alan, Marlon Freitas. É mais de o treinador observar de ocasião em ocasião e não ter a postura que desagradou. Para mim, é mais a atitude do time contra o Palmeiras, de ficar mais recuado, um jogo totalmente reativo. Esses homens de meio-campo muito presos lá atrás. Mas eu vejo que o David Ancelotti já tem trabalhado, né, sabendo dessa exigência, sabendo do que aconteceu com o Renato Paiva, de ter um Botafogo mais ofensivo, e por isso hoje digo que essa é a formação considerada ideal do Botafogo, com os titulares à disposição. Está aqui, 2 vitórias e 2 empates. O Botafogo ainda não perdeu sob o comando do professor que está aí atrás de você, Eugênio. O Botafogo é favorito? Ou o Botafogo, solte a voz, Eugênio, é favoritaço? Acho que é um duelo muito duro. Opa! Duelo muito difícil. Acho que o Botafogo, sim, pelo peso que tem. Ele entra um pouco à frente, mas não acho favoritaço, não. Acho que vai ter que se esforçar muito. O Bragantino é um time muito físico, é verdade, não vive o seu melhor momento, mas acho que tem tudo para focar muito nesse duelo. Né? Nesse período, Abel, eu estava fazendo um estudo, esse mesmo período que a gente estava debatendo mais cedo, depois do Mundial de Clubes, o Bragantino, para você ter uma ideia, já usou 29 jogadores diferentes. Depois do Mundial? Enquanto o Botafogo usou 19 no Campeonato Brasileiro. 29? 29, ele rodou muito o elenco. Rodou muito, talvez seja um período de observação mesmo. E acho que para agora, pensando agora nesses jogos de Copa do Brasil, o Seabra vai focar mais no que ele considera o time titular para esses jogos contra o Botafogo. E o Bragantino é um time que tem feito mais gols que o Botafogo nesse período.
A diferença provavelmente está na defesa. Mais. É isso. Sofrido mais. O Bragantino marcou 6 gols contra 4 do Botafogo. O Botafogo tem um jogo a mais que o Bragantino nesse período. Só que ele sofreu 9 gols. E o Botafogo sofreu apenas um, que foi o gol do Memphis. Nesses 4 jogos, até o Memphis empatar no jogo contra o Corinthians no sábado, quando o Botafogo aí sim usou mais os seus reservas, né, poupou alguns jogadores, o Botafogo não tinha sofrido gol algum. E a espinha dorsal defensiva ali do Botafogo foi mantida, né? As mudanças foram mais do meio para frente. Onde menos mexe ali, John, Caio e Barbosa. Ali é o que menos mexe, porque lateral direito ele já mexeu, por exemplo, jogou o Ponte, não jogou o Vitinho contra o Corinthians. Lateral esquerda às vezes entra, ou quase sempre entra em algum momento do jogo o Cuiabano no lugar do Alex Telles. Meio campo ele mexeu, ele tirou o Marlon Freitas, né? Jogou com o Newton ao lado do Alain. Ele inverteu o Montoro, passou o Montoro para a direita para entrar o Nathan Fernandes, que é um jogador que tem entrado bem no time, pela esquerda. Ele manteve o Cabral na frente, mas com o Javier Correia e não com o Savarino por dentro. Ele teve um time um pouco diferente contra o Corinthians. Assim como o Bragantino, repito, tem mexido mais ainda no time do que ele, Botafogo. E o curioso é que a gente vê um Botafogo assim, em que ele tem um pouco mais de posse de bola na média do que o Bragantino. Ele finaliza mais, cria mais situações, só que tem o aproveitamento inferior. Finaliza mais e fez 4 gols, o Bragantino finaliza menos e fez 6 gols, com um jogo a menos que o Botafogo. Só que lá atrás tem sido o problema maior do Bragantino, tem sofrido gols, que não era assim, a característica do time. Acho que a grande questão é defensiva desse Bragantino na volta do Mundial de Clubes. Tem sofrido mais gols do que o normal, e a questão do Seabra tentar ajustar ali, alinhar esse sistema defensivo, porque sempre foi um time de muita intensidade e talvez ele não esteja ganhando todas essas disputas que ele estava acostumado a ganhar, mas acho que o foco vai ser maior. E o Bragantino tem uma questão, é verdade que os colegas falaram, de ter dificuldades em torneios de mata-mata, só que esse estádio onde ele está jogando agora como mandante é um estádio que eu acho que exerce mais pressão sobre os adversários do que o que está em reforma lá, na Abichedi. É um estádio menorzinho, a torcida fica mais em cima. Dá sempre a impressão de que está mais cheio, de que a torcida está vibrando mais com o time quando ele joga nesse estádio novo, que é provisório, vai ficar ali 2 anos, do que exatamente quando ele jogava no seu estádio que está em reforma. Então eu acho que isso aí pode ser um fator que favoreça o Bragantino. Mata-mata é diferente de pontos corridos. Você joga ali por 180 minutos que te deem a classificação ou não para a próxima fase da competição, e não prevejo facilidade para o Botafogo, não. Vai ser um jogo... Quem faz o segundo jogo em casa é o Bragantino. O primeiro jogo é no Newton Santos, hoje, e vai decidir lá junto da sua torcida. Achei curioso ouvir o Neto, o craque Neto, ex-Corinthians, etc. Ele falando esses dias que ele preferia, quando tinha mata-mata, ele preferia fazer o primeiro jogo em casa, ele falou. Cada um com a sua preferência. Se você faz o primeiro... A maioria prefere fazer o segundo em casa, a maioria. E faz um bom resultado, você vai para administrar fora, né? E aí contra o Bragantino, que, repito, acho que nesse estádio consegue ter uma atmosfera melhor do que no outro, ainda assim é um time que não tem uma torcida tão grande, tão participativa assim. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que vai dar uma segurada aí no Campeonato Brasileiro, vai focar agora, essa semana aí, na Copa do Brasil, primeiro jogo das oitavas de finais, né, da competição da Copa do Brasil, e o Botafogo vai enfrentar o Bragantino no Newton Santos hoje às 7 horas da noite, né? O Botafogo que precisa fazer um bom resultado para poder administrar o jogo da volta. A gente sabe que sempre que joga contra o Bragantino fora de casa é um jogo bastante complicado, bastante trucado, né? O Bragantino costuma dar trabalho a todos os times que vai jogar lá. Então o Botafogo hoje tem sim que pegar o fator casa e aproveitar, né, fazer um bom resultado, né? Eu acho que para mim hoje o bom resultado hoje seria um 2-0, 3-0, seria um excelente resultado para o time do Botafogo, para poder no jogo da volta ir mais tranquilo, né, sabendo administrar, sabendo dosar ali mais a levada, né, digamos assim, sabendo dosar ali as partidas, sabendo dosar ali a forma de jogar, porque se o Botafogo jogar por uma bola, digamos assim, se o Botafogo jogar, né, digamos,
ser mais realista aqui, se o Botafogo jogar com resultado mínimo, né, 1-0, né, se fizer só 1-0, né, para jogar lá, segurar esse 1-0, para não ir para os pênaltis, é um pouco mais complicado, né? O Botafogo tem sim possibilidade, mas é difícil, é mais complicado, né? Já o Botafogo, se fizer um resultado hoje 3-0, eu acredito que seja um excelente resultado, o resultado mais ideal, né? O resultado mais favorável para o time do Botafogo, para poder administrar uma partida fora de casa, que a gente sabe as dificuldades que é jogar contra times fora de casa. E o Botafogo tem que mostrar essa dificuldade para o Bragantino, né? O Bragantino tem que ter essa dificuldade de jogar contra o time do Botafogo. E hoje o time do Botafogo tem que fazer um bom resultado. Na minha opinião, 2-0, 3-0 é um excelente resultado para o time do Botafogo para o jogo da volta. Mas e aí, o que é que vocês acham dessa partida? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!